Olá, está começando mais um Gente.com e a nossa convidada de hoje é autoridade em um dos mais ilustres, amados, admirados dramaturgos de todo o mundo, William Shakespeare. Ela coordena um projeto que está criando um acervo brasileiro sobre o bardo. A professora de letras da Universidade Federal do Paraná, Liana Leão, vai nos contar agora alguns dos mistérios que cercam a história desse homem que relativizou a existência com o imortal ser ou não ser. Eis a questão. Liana, é um prazer enorme falar com você. Eu até começo perguntando como uma mulher linda dessa, uma pesquisadora, considerada hoje uma das maiores autoridades no Brasil em Shakespeare, se interessou pelo grande dramaturgo. Olha, foi assim, estava no Rio de Janeiro e fui a uma palestra no Centro Cultural Banco do Brasil, e uma palestra da Bárbara Eleodora. E eu fiquei encantada como ela, pelo modo simples, pelo qual ela falava de Shakespeare. E eu falei, puxa, um assunto tão, aparentemente tão difícil, tão Denso, é. complexo, tão denso, é abordado de modo tão fácil, com palavras tão simples. E daí eu comecei sempre que eu ia ao Rio, a ir a palestras da Bárbara. Depois eu tive a oportunidade de fazer um curso na casa dela durante algum tempo. E a gente trazia, de quando em quando, a Bárbara a Curitiba para ministrar cursos. Naquela época ela viajava bastante, vinha a Curitiba, ia também a São Paulo, e foi maravilhoso, foi um período maravilhoso de grande aprendizado. Bárbara Eleodora, grande crítica do teatro, que é a maior autoridade em Shakespeare aqui no Brasil. E a Liana, ela não vai contar, mas é uma mulher, só para justificar o que eu falei no início, de altíssima condição social, é do Rio de Janeiro, né, Liana? Mas é uma grande professora, uma grande pesquisadora, os cursos dela são conhecidíssimos aqui em Curitiba, enfim, uma pessoa que se apaixonou pelo bardo, até explicando o bardo, poeta, para quem não sabe, né, Liana? Então vamos começar a explicar quem é esse homem tão fantástico que instiga tanta gente, tantos escritores? Aliás, esse ano, 450 anos da morte dele, né? Do nascimento, né? Do Nascimento. Isso. Ah, Até recentemente, todo mundo pergunta isso, a gente viu um filme, teve um filme que fez bastante sucesso no Brasil e no mundo, chamado Anônimo. E no filme, a tese do filme é a seguinte, que Shakespeare foi apenas uma máscara do conde de Essex, que então esse conde é que teria escrito a obra de Shakespeare. E, na verdade, por que que há essa teoria? E vários atores importantes, como Derek Jacobi, sustentam essa teoria. Mas por que que tem essa teoria? E outras teorias dizendo que Christopher Marlowe, ou que a própria Rainha Elizabeth, ou que Francis Bacon teriam escrito a obra que pertence ao bardo. Por quê? Porque há um preconceito muito grande de que um ator, um simples ator, que na época era uma profissão muito desconsiderada, tenha escrito uma obra tão monumental. E não só um ator que tenha nascido numa cidade do interior da Inglaterra, Stratford, e não tenha frequentado a universidade. Então são 3 preconceitos. Nasceu no interior, não foi à universidade e era ator. Vamos às curiosidades que o cercam. Como é que ele criava? O que existe assim em torno desse personagem, que é quase um personagem, ele próprio um personagem, né, das curiosidades da época? Aos poucos ele vai se tornando um personagem. A primeira curiosidade é o seguinte, ele morre e as obras dele não estão todas publicadas. 36 peças. Mais ou menos 36 peças, e aos poucos vão se atribuindo mais peças à autoria dele. As peças teriam se perdido não fosse por 2 atores que trabalhavam junto com ele, que decidem, pela grandeza das peças, juntá-las todas num volume chamado Fólio, que é um volume grande, um volume de bastante prestígio na época, e
pelo esforço desses dois atores em juntar essas peças todas. Shakespeare já estava morto há 7 anos, então as peças não se perderam e a gente hoje tem as peças completas de Shakespeare, porque muitos dramaturgos, muitas peças elisabetanas e jaimescas se perderam. Mas Sim. mesmo assim a gente acha que ele foi o maior da E época. as palavras que ele criava? Ele criou um monte de palavras que entraram então no léxico, no vocabulário Sim. da língua inglesa. E não só ele criou palavras, mas ele pegava as palavras que circulavam na época e criava novos usos para as palavras. Então, às vezes, ele não cria exatamente a palavra, mas ele cria o modo de usar, de empregar aquela Por palavra. exemplo, striptease, ele usou pela primeira vez, não é? Isso eu não Eu sabia. li alguma coisa assim. E muitas palavras que hoje são comuns, né, no inglês, ele teria usado pela primeira vez. É. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre a influência de Shakespeare sobre os outros autores, depois a gente passa para as curiosidades, que a gente tem uma pequena gravação aqui do Galindo, que traduziu James Joyce, um grande escritor também aqui do Paraná, falando sobre ele. Você quer comentar antes da gente mostrar? Sim, eu acho interessante porque no nosso projeto do site da UFPR, o site, para quem quiser acessar, é www.shakespeare.ufpr.br. E então a gente fez o seguinte: não é só Shakespeare o Tá. site, é Shakespeare em diálogo com outros Outros autores. autores. E um dos autores é o James Joyce. Outro autor importante que a gente trata é o Fernando Pessoa, com a professora Patrícia Cardoso. Esse teve muito acesso também, muita gente comentando e compartilhando nas redes sociais. Mas o professor Caetano Galindo, então, trabalha a importância, a influência de James Joyce, a influência que Joyce teve de Shakespeare. Ele foi um obcecado por Shakespeare. É. E no Ulisses há alguns capítulos em que ele trata de Shakespeare. Ele fala, inclusive, de uma certa resistência de Joyce em admitir isso, não é? Exatamente. Vamos conferir. O Roddy Doyle, o romancista irlandês, costuma dizer que ele odeia quando dizem para ele que os romances dele têm influência de Joyce. E ele diz, isso não é influência de Joyce, é assim que as pessoas falam na Irlanda. Ele não inventou o sotaque dublinense, ele não inventou o uso da Irlanda na literatura. E ele ficou famoso por dizer que ele não gosta de Joyce, que ele tem que superar o Joyce, etc. E a gente fica imaginando que deve ser difícil, né, para um romancista na Irlanda crescer à sombra do Joyce, crescer com essa referência tão violenta, né, tão gigante. E é engraçado porque se o Joyce se sentia assim em relação a alguém no tempo dele, esse alguém era Shakespeare. Essa referência gigantesca que ele tinha que superar, esse homem que ele queria, por assim dizer, matar para poder crescer como um autor independente, era um inglês, era Shakespeare. E isso ficou especialmente claro no momento em que ele, como, sei lá, todos os escritores em algum momento, teve que responder aquela pergunta: que livro você levaria para uma ilha deserta? E ele ficou um pouco constrangido na ocasião e ele disse... Ele era formado em italiano, ele era um obcecado por Dante e pela Divina Comédia, e ele disse textualmente: eu gostaria de dizer que era Dante, mas o inglês é mais fértil e precisa levar o meu voto. Interessante, né? Muito. O Caetano, a entrevista é mais longa e eu acho que vocês podem ver na internet. Esse trabalho, quando ela fala no site, tem o portal, enfim, é todo um empenho de vocês na academia para que Shakespeare torne-se ainda mais conhecido, não é verdade? Você quer repetir o site, inclusive? É www.shakespeare.ufpr.br. Tá. Inclusive, daqui a pouquinho, nós vamos fazer o intervalo agora, professora Eliane, daqui a pouquinho nós vamos mostrar grandes atores representando momentos inesquecíveis de obras do Shakespeare. Fique aí e você vai entender por que é fundamental, porque todo mundo ainda hoje tem que ler Shakespeare, porque ele é tão atual, né? Verdade. Então nós já voltamos. Até já. Sobre Shakespeare com a professora que é especialista nesse assunto, a professora Liana Leão. Bom, eu terminei falando o seguinte, que nós íamos entender agora nesse bloco, eu quero tirar isso de você, por que Shakespeare é tão atual e por que é inadmissível alguém passar pela vida sem ler Shakespeare, não é?
Verdade. Eu acho assim que pelo menos se a pessoa conseguir ler as 4 grandes tragédias, tá lido. E quais são as 4 grandes É. tragédias? Hamlet, Otelo, Lear e Macbeth. Então essas... E se a pessoa não quer ler, então que veja os filmes. Escolha 4 Todos filmes. têm. Todos têm filme. Então eu vou recomendar, por exemplo, assim, Tá, o que você do gosta? Hamlet. Ah, Eu acho que pode ver desde o filme mais simples, mais rápido, de mais ação, que é o Hamlet do Mel Gibson, que é filmado pelo Zé Firelli, até o Hamlet do Kenneth Branagh, que a gente tem 2 versões, a versão curta e a versão longa. A gente tem também o Hamlet em preto e branco, do Laurence Olivier. Então são 3 Hamlets maravilhosos. O Macbeth, a gente tem o do Polanski e a gente tem o Macbeth do Orson Welles, por exemplo. Eu gosto mais do Polanski. Mas, enfim, aí eu acho que até a pessoa vê o primeiro e depois aí compara com o segundo. O Rei Lear, eu gosto do Rei Lear do Laurence Olivier. Ele já estava velho, foi uma dificuldade filmar aquele Rei Lear. Todos esses que eu estou comentando são filmes que é fácil de encontrar numa locadora com Tá. legenda. E o Otelo, bom, a gente tem o Otelo do Kenneth Branagh, recente, e o Otelo do Orson Welles também. Então, todos esses aí são boas iniciações a Shakespeare. talvez um pouco fora, fugindo disso. Você gosta de Shakespeare apaixonado? Adoro! É? Eu acho que tem muita verdade ali e tem muita ficção. Mas eu acho assim que para você mergulhar na época... Exatamente isso que eu ia dizer, como era feito o teatro na época. É curioso, pelo menos, para a gente entender de como era a produção naquela época, não é? Eu acho que o caso de amor ali que a gente É. gosta, do Shakespeare com a Viola de Lesseps, pode ser que provavelmente não era verdade. Sim. Mas eu acho que aquela excitação da época, a Londres muito cheia, muito suja, e 2 teatros competindo, e a dificuldade em se montar uma peça, e a questão da censura, e a questão do empresário de Shakespeare, e o teatro indo até a corte, é verdade. Mas a rainha indo até o teatro, que é a cena final, a rainha Elizabeth vai até o teatro, isso não é verdade. Mas, enfim, o espírito do filme é verdadeiro. E o roteirista foi Tom Stoppard, que é um grande dramaturgo. É verdade. E eu citei há pouco dessa questão de por que temos que ler, por que é tão atual. Porque, na verdade, todo esse contexto da obra dele mostra essa miséria do ser humano e também a sua glória, que isso nunca muda, né? Podemos passar aí 450 anos, ele faz uma reflexão muito profunda e ainda muito atual, não é verdade? É verdade, eu acho que aí é que está o X da questão. Por que ler Shakespeare hoje? Então, acho que a gente lê Shakespeare hoje porque ele captou uma verdade do ser humano imutável. O que é essa verdade? É que nós somos escravos das nossas paixões. Paixões não com sentido só de sentimento, de amor, mas paixão com sentido assim, ciúme, ira e ambição, por exemplo, e sentimento de vingança. Isso eu estou falando das 4 grandes tragédias. Então, a gente se deixa dominar por essas paixões, por esses sentimentos, e acaba se excedendo na ação. Esses são, por exemplo, o Otelo, que é um homem virtuoso, ele se excede no ciúme. E aí ele mata a esposa a quem ele amava profundamente e que é inocente. E depois ele se arrepende. Nossa, já que você citou, então vamos ver Diogo Vilela representando esse momento tão tenso, minutos antes da morte dela. Exatamente. Deixa eu só falar uma coisinha. O Diogo Vilela, que gravou, essas gravações foram todas feitas especialmente para o projeto. Ele tinha feito no teatro, tinha montado, ele era o produtor, o Otelo. E ele foi convencido a fazer o Iago. E depois, quando eu convidei-o para fazer essa cena, ele falou, não, agora eu quero fazer o Otelo. E eu quero fazer o momento em que o Otelo vai matar a esposa. E depois eu quero fazer o momento em que Otelo se suicida. Quando ele percebe que ele matou uma mulher inocente, a esposa que ele tanto amava, ele se suicida. Mas o momento que a gente vai ver agora é o momento em que Otelo, antes de matar a esposa, beija a esposa. Porque ele ama a esposa profundamente. Ele foi envenenado pelo Iago, ele foi envenenado por palavras, pelo ouvido. O que é tão comum, né? É. Na vida do ser humano,
Lindo isso, vamos ver. Se eu extinguir sua chama ardente, poderei restaurar sua luz primeira, caso eu me arrependa. Uma vez a sua luz apagada, exemplo de superação da natureza, nem o fogo de Prometeu pode reacendê-la. Após arrancar sua rosa, eu não posso plantá-la de volta, ficará seca. Mas hei de vestir as árvores com seu cheiro. Hálito suave. Quase convence a justiça a quebrar a sua espada. Este beijo e mais esse. Seja assim, quando estiver morta, eu te matarei primeiro para depois amá-la. Só mais este. É o último. Sempre tão gentil e nunca tão fatal. Devo chorar, mas as lágrimas serão cruéis e minha dor celestial, pois atinge quem tanto ama. Ela desperta. Nossa, uma angústia em carne viva ali, hein? O Diogo, quando filmou, ele filmou várias vezes no estúdio da TV da UFPR e ele ficou tão emocionado que ele chegou a imagino. chorar. E a Sério? gente estava com a produtora dele, a Marília, e ela falou, meu Deus, ela também ficou emocionada, porque Shakespeare é uma paixão na vida dele. Quando ele tinha 15 anos, ele fez um desenho de Shakespeare, ele sempre quis montar, ele já montou o Otelo, já montou o Hamlet. E ele quer voltar, sabe que é difícil, porque é difícil você pegar atores, uma companhia de atores que fale o verso, porque você tem que pausar, você tem que dar peso à palavra, porque está tudo na palavra, não adianta você fazer muita ação. Você tem que dar peso a cada palavra. É um texto puro, né? Você tem que ficar muito atento para ouvir cada palavra, né? E nós, hoje em dia, a gente não tá mais, a gente não é mais ouvinte de texto. Reflexão, A gente é mais visão. Tanto que eu acho que de tanto eu trabalhar com Shakespeare, eu passei a falar mais devagar. Porque Eu percebi no primeiro bloco. Tanto vou contar aqui no intervalo, eu pedi para ela, fale um pouquinho mais rápido. Mas é muito interessante isso. Inclusive, já que você puxou, tem a história da métrica dele. Era toda uma Exatamente. forma de fazer própria, né? Exatamente. Dá-se uma pequena pausa ao fim de cada verso, de cada final de linha, uma pequena pausa quase imperceptível. E cada palavra, eu vi um treinamento de atores com a Judi Dench, com o Patrick Stewart, o Ian McKellen, e o modo de falar, o professor dizia, o diretor dizia, vocês têm que encontrar em cada frase a palavra que tem que ter mais peso. E ali vocês têm que dar a pausa, ou antes ou depois, baixar e subir a entonação. Então, porque ali você vai ter que sustentar a atenção do público só com a palavra. Liane, qual é, na sua opinião, a obra maior, se é que dá para escolher? Eu agora escrevi no jornal um texto sobre Shakespeare geral e acho que a obra que eu sempre... eu gostava mais do Hamlet no início, quando comecei a estudar, e agora eu gosto do Lear. Eu acho que o Lear é a obra máxima, só que eu não estou sozinha nisso. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo agora e, na volta, você vai ter que justificar e nos convencer por que você escolheu Lear. Bem rápido, Tá bom? assim, falando rápido. Então tá, a gente vai para o intervalo e já volta. Voltamos hoje num papo animado aqui sobre William Shakespeare. Estou recebendo a professora Liana Leão, que é especialista e pesquisadora de Shakespeare aqui no Brasil. Professora, então vamos lá. Você disse há pouco que já mudou, já teve outra preferência e hoje está elegendo Lear como a obra magna. Por quê? Pelo seguinte, porque eu acho que o Lear... Lear. na verdade, cada obra que você está estudando, você fala essa. Então, há pouco tempo, eu estudei o Macbeth com os alunos na Universidade Federal. Eu falei, nossa, eu amo o Macbeth. Ainda por cima que é um pouco mais curta, ela tem 2.000 linhas e o Lear é bem mais comprido, tem 3.000 e poucas linhas. Mas o Lear é apaixonante porque é um homem velho, tem mais de 80 anos, que não é sábio.
ele é velho e não se conhece. Então tem um momento da peça, quase no início, assim, que ele diz assim, alguém pode me dizer quem eu sou? Então, isso é uma tragédia, você, velho, não se conhecer. Não há mais tempo. Não há mais tempo, exatamente. E tudo decorre daí. Então, ele vai enlouquecer, ele entra num processo de enlouquecimento e na loucura, um paradoxo, na loucura Ele se torna sábio? ele se torna sábio, ele passa a se conhecer melhor. Primeiro, ele conhece o mundo, ele vai conhecer os pobres do reino dele, os súditos, mas como que ele vai conhecer? Porque ele vai sofrer a tempestade, ele vai sofrer frio, ele vai sofrer fome e ele vai sofrer solidão. Então, ele sofre na pele essas coisas. E aí tem esse aprendizado do corpo. Então, aí ele vai lembrar de tudo que ele podia ter feito, ele tem um arrependimento, e não fez quando ele podia, quando ele era rei, quando ele tinha o poder. Então, é uma reflexão sobre o poder, é uma reflexão sobre a família e é uma reflexão sobre ele como indivíduo. É uma peça, assim, completa, né? Eu acho que essa é a diferença de Shakespeare para os outros dramaturgos da época, porque Shakespeare fazia reflexões sobre a família, sobre o Estado e sobre o indivíduo, ao mesmo tempo. E os outros dramaturgos, talvez, se concentrassem em uma ou outra questão. Então, acho que por isso ele é tão genial. E falando um pouquinho mais, de vez em quando a gente dá um pitaquinho de curiosidade do teatro da época, do Globo, o que você conta pra gente da forma como eles trabalhavam nessa época? Era um teatro montado de modo muito diferente, porque não tinha cortina, era ao ar livre, não tinha cenário e o público ficava em volta dos atores, com uma proximidade muito grande. Então, isso fazia o solilóquio, que é a mesma coisa que, vamos dizer, o monólogo, funcionar muito bem. Porque quando você está falando e as pessoas têm que prestar atenção e a pessoa está perto, a pessoa presta atenção. Mas se você está falando e você está a uma distância, tem um proscênio, tem a cortina, tem um fosso de orquestra, aquilo não vai funcionar. Então, no teatro, hoje em dia, é muito mais difícil, teatro tradicional, palco italiano, é muito mais difícil o monólogo funcionar. Então, a ideia de trazer esse projeto para a internet e para a televisão, porque também está passando na televisão um pouco, é o seguinte, é que a televisão, ela é boa para coisa em close. E a ideia também é o seguinte, tornar o texto de Shakespeare mais compreensível, próximo da gente, do cidadão gente. comum, que não é um pesquisador dessa área. E aí área, a pessoa se acostuma. Por exemplo, o trecho da Fernanda aqui, que a Fernanda Montenegro foi a primeira pessoa a gravar para o projeto, ela acedeu a um pedido da amiga dela de anos, sei lá quantos anos, 50 anos, a Bárbara Eleodora pediu e a Fernanda gentilmente gravou pro bono. Foi o seguinte, foi dizer assim, Fernanda, por favor, esse projeto é importante para a universidade. E ela gastou, não foi uma tarde, porque ela ensaiou antes, Olha, 2 tardes, ou 3, não sei, porque ela teve que ler a peça. Ela fez um trecho do Antônio Cleópatra, que a gente vai mostrar só um trechinho. E o momento em que a Cleópatra comete o suicídio e chama a serpente ao seio e usa a metáfora de que a serpente é miserável, mas ao mesmo tempo a serpente é como um bebê que embala a ama ao sono eterno. Olha só que profundo. Vamos ver então Fernanda Montenegro representando esse momento, Vem, ela que fez a miserável. gravação para o projeto. Com teus agudos dentes, o intricado nó da vida desfaz. Apressa agora, assassino insensato, o desenlace. Paz. Paz. Não vês? Aqui, meu filho, que no seio adormece sua ama. Então, esse adormecer a ama é o adormecer para a eternidade, é o morrer da Cleópatra. Ela escolhe a morte. Então, é um trecho muito bonito da peça. Então, até assim, como a gente está caminhando para o final dessa conversa, Liana, infelizmente, porque queria ter muito tempo para falar sobre Shakespeare, eu acho que, assim, concluindo, nada é de graça, né? Tudo que você ouvir de Shakespeare, que lê, volte a ler de novo, porque ali tem
uma coisa muito importante que você pode trazer para a sua vida e, de repente, parar para pensar, né? E uma coisa que a gente quis fazer na Universidade Federal com o site é o seguinte: às vezes rola muito na internet aquelas mensagens de sabedoria que Shakespeare escreveu. É tudo mentira, porque Shakespeare sempre ele escreve uma coisa que constrói e desconstrói. Ele sempre tem um pensamento ambíguo e complexo. Então, para terminar, eu vou dizer esse pensamento aqui que ele tem no Hamlet acerca do homem. Ele diz assim: que obra de arte é o homem, quão nobre em movimento, é como um anjo. E aí ele termina assim: mas para mim, o que é essa quintessência do pó? O homem não me agrada. Então ele começa elogiando e termina esculhambando, dizendo que o homem é só pó. Então Shakespeare, só vendo as peças, e você não vai chegar a nenhuma receita do viver, mas você vai chegar à complexidade e à dificuldade que é posta para você todos os dias. A vida. A vida, mas sem receita. Não é uma autoajuda. Inclusive, não dá para transformar Shakespeare em autoajuda. Senão eu já teria feito e ganhado dinheiro. Liana, foi um prazer enorme falar com você. Muito Até uma obrigada. próxima oportunidade. Muito obrigada. Papo muito Prazer gostoso. foi meu. O Gente.com está terminando. A gente se vê no próximo programa. Até lá.